Alô, amigos e amigas do programa Cidadania. Hoje o nosso tema aqui em tela é um balanço das eleições de 2010. Isso porque, apresentados os resultados, eleita a primeira presidente mulher do Brasil, Dilma Rousseff, é ainda necessário, de toda forma, fazer leituras sobre as mensagens que as urnas emitiram, mensagens políticas, sociológicas. Afinal, uma primeira mulher, numa história de uma política sempre predominantemente comandada pela masculinidade, isso é um fato que também enseja muitas reflexões. Mas para nos ajudar a ler esses mapas eleitorais, um novo Congresso, nova Câmara, novo Senado, novos governos estaduais, aquilo que emergiu das urnas, nós temos como convidado o professor Ricardo Caldas, que é professor da Ciência Política da Universidade de Brasília, a quem agradeço muito pela presença mais uma vez aqui conosco. Eu agradeço o convite. Professor, primeiro, uma mulher na presidência. Vamos lá, comecemos por aí. Que mensagem que os eleitores mandam para a questão dos costumes, a questão da política, sobretudo, de ser cada vez mais permeável a mudanças de gênero, né? Inclusive com as suas temáticas próprias. O que isso pode representar? Olha, é interessante que, por um lado, representa uma novidade no sentido de que está dando um sinal de que as mulheres também podem disputar novos cargos. Agora, no caso específico, né, da presidenta eleita Dilma, é interessante observar que ela não fez um discurso feminino, ela não tem um discurso feminista, ela não fez uma ação, ela não adotou uma estratégia voltada para as mulheres. Então eu não sei até que ponto as mulheres se sentem representadas por ela ou não. É claro que o fato de ter uma mulher na presidência da República, com certeza vai abrir muitos espaços para novos programas e novos projetos voltados, né, para a questão de gênero, que já, inclusive, vinham de outros governos, né, de outras ações. Mas ela não teve essa particularidade. É interessante que, durante as eleições, o principal eleitor da presidenta eleita eram os homens, não as mulheres. As mulheres estavam votando preferencialmente no Serra ou na própria ex-ministra Marina do Meio Ambiente, né? Então, esse foi um paradoxo das eleições. Claro que, na medida em que a presidenta eleita avançou, a então candidata avançou, ela também foi começando a atingir o público feminino, mas o público dela inicial era o público masculino e não o feminino. Ainda sobre essa questão de gênero, vamos dizer assim, a política brasileira sempre foi tradicionalmente comandada por homens, né? E agregava-se ao fato da Dilma ser uma candidata mulher, pela primeira vez com chances de ganhar, o fato dela também ter um passado de luta contra a ditadura, de ter pertencido aos movimentos que se sublevaram contra a ditadura, né? Que não tinha legitimidade, claro, a ditadura. E isso era agregado a uma série de adjetivos que foram pauta muito constante durante os debates eleitorais. O fato dela ter sido eleita, o que representa? Ou seja, a sociedade está madura, inclusive, para vencer o machismo e outros preconceitos? Não, eu vejo isso como um processo gradual, né? Eu diria que essa questão da luta política dela, eu não vejo como uma questão central no debate político. Inclusive, o que eu vejo é que ela enfatizou muito a questão do aspecto da competência, da capacidade técnica e o apoio do presidente Lula, que foi fundamental, né? Então, eu diria que esse foi o aspecto central da eleição da candidata Dilma. É inegável que ela entrou com um grande patrono, e só para a gente ter certeza disso, né? Se a gente observar as eleições até junho, julho, antes do horário eleitoral, né, gratuito na televisão, havia uma situação mais ou menos indefinida, de empate, né? Às vezes um passando à frente, o outro, mas estavam mais ou menos dentro da margem de erro. Quando entra o horário eleitoral gratuito, em agosto, em que fica firmada a imagem dela como a candidata do presidente Lula, aí então nós temos uma grande diferença que chega a em torno de 10 pontos dela para o candidato oposicionista. E essa diferença se mantém durante quase todo o período. Ela se reduz curiosamente durante a eleição, quando há um avanço das candidaturas oposicionistas, tanto do Serra quanto da Marina. Então a diferença dela para eles cai um pouco, né? Ela tem um resultado abaixo do esperado pelos institutos.
e depois, no segundo turno, ela consolida, então, mais uma vez, uma vantagem. É importante também destacar que, por exemplo, essa mudança foi uma mudança muito pontual, no caso específico da presidência da República. Se a gente observar na Câmara e no Senado, não houve uma mudança expressiva. As mulheres, historicamente, têm menos de 10% das cadeiras, tanto na Câmara quanto no Senado, durante quase que todo o período, com breves exceções. Mas, tradicionalmente falando, as mulheres representam menos de 10% dos políticos na Câmara ou no Senado. E o que é pior? A maior parte dessas mulheres que chegam à Câmara ou ao Senado, elas têm uma vida política, em muitos casos, na maioria dos casos, acoplados. Uma vida acoplada ou ao marido, ou a um pai que foi político, né, ou a um genro, ou a um sogro, né? Então, ela aparece como uma figura secundária, não secundária no sentido que ela não tem importância, mas ela aparece depois que uma figura masculina já se cristalizou. Por exemplo, presidente Sarney aqui, senadora Rosiana Sarney, hoje governadora. Agora mesmo foi mencionado o ex-governador Miguel Arraes, a filha dele, também chegando na Câmara. Então, a vida política das mulheres no Brasil, a grande maioria ainda depende de uma outra conjunção de fatores que passa também, não exclusivamente, mas por um parentesco com uma pessoa, em geral, de uma oligarquia. E quanto ao fato do presidente Lula ter apresentado, apostado e se empenhado completamente numa candidata que não tinha um conhecimento amplo, não era conhecida amplamente da sociedade, nem tinha uma história dentro do partido. Ela tinha uma tradição anterior. De outro partido. Né? De brisolismo, Isso, né, ocupou cargos na prefeitura de Porto Alegre, no governo do Rio Grande do Sul, depois veio a ser ministra e, evidentemente, ministra da Casa Civil, mas não teria sido altamente arriscado o fato de que o presidente apostou toda a sua popularidade, até mesmo em quem não tinha história política dentro do PT. Ela é recém-filiada ao PT, ou de 2003 para cá. Relativamente. Então, essa não era uma manobra. O que deu a garantia ao presidente? O que teria dado essa garantia? Bom, primeiro é importante destacar que garantias nunca existem, tá certo? Assim, é sempre um jogo arriscado, né? Veja o caso do Chile, por exemplo, né? Que nós tínhamos uma presidenta lá extremamente popular, muito bem avaliada, né? É verdade. Que vem da tradição de uma coligação democrata-cristã socialista no Chile, né? Ela do Partido Socialista, e indicou para sucedê-la um ex-presidente da República, inclusive, né, no caso da democracia cristã, que era o ex-presidente Eduardo Frei. Era um nome conhecido. Conhecidíssimo, portanto, tradicionalíssimo no Chile, com os dois partidos muito tradicionais, e não teve êxito. Né? Então, no caso do presidente Lula, ele teve êxito como podia não ter tido. Então, era uma manobra realmente arriscada. Né? Agora, a questão interessante, né, que você coloca é por que ele apostou nela e por que não apostou num quadro mais tradicional do PT, talvez, né? Aí, eu estou falando, né, por hipótese, né, porque eu não estou dentro da mente dele, né, mas primeiro eu diria a questão da lealdade. Né? Quando houve a crise do mensalão no primeiro mandato do presidente Lula, ele perdeu uma estrutura política dele básica, né? Inclusive a crise chegou inclusive à chefia do gabinete civil, no caso do ex-deputado Zé Dirceu, que teve que renunciar. Então, de certa forma, o presidente Lula perdeu, vamos dizer assim, o seu braço direito. E nesse momento, então, entra justamente a Dilma Rousseff, que dá uma nova estrutura e uma nova configuração à gestão do presidente Lula, especialmente no segundo mandato. Então, eu diria que foi uma forma dele até gratificá-la, assim, no sentido de ter sido leal à pessoa que o apoiou no momento mais difícil. Porque no primeiro mandato, de certa forma, o governo Lula se desintegra, pelo menos com aqueles primeiros quadros, né, que ele trouxe, né, e com aquela equipe inicial e com aquele formato de fazer política, né, ela perde o sentido. Então, com a chegada da ministra Dilma Rousseff, e aí vem a questão da competência que eu mencionei, né, ela tinha passado por uma gestão reconhecida na Secretaria de Fazenda de Porto Alegre, na Secretaria do Estado de Minas, Rio Grande do Sul, foi o único estado brasileiro que não teve o apagão, então é importante destacar isso. Isso justificou, né, que ela fosse trazida do Rio Grande do Sul para chefiar o Ministério de Minas e Energia aqui, e quando há crise, então, ela é a primeira pessoa lembrada a ocupar o gabinete civil. Então, eu diria que a aposta que ele fez nela foi uma aposta, antes de mais nada, numa competência, né, que ela tem, eu penso. Numa aposta de seriedade, de estrutura que ele precisava, que o presidente Lula tem inúmeras qualidades,
Mas também, como todo mundo, qualquer pessoa, ele também tem suas lacunas, né, seus gaps que têm que ser preenchidos por alguém, que é essa questão do aspecto mais organizacional do dia a dia, do cotidiano, que ele precisa ter alguém para cobri-lo, como qualquer político precisa. E ela preencheu esse papel. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, até pelo próprio fato que o senhor mencionou da questão de buscar um quadro que não tivesse tão ligado ao PT, né? Eu diria que a própria crise do Mensalão no primeiro mandato pedia uma face nova, uma face não envolvida na crise, uma face que não lembrasse a crise do Mensalão. E aí, mais uma vez, o fato da candidata Dilma Rousseff ter sido originada, né, ter sua política, né, originária no antigo brizolismo, preencheu perfeitamente esse espaço também. E então ela passa a ser uma pessoa que teria condições de transitar além do PT. Porque o presidente Lula sempre foi muito mais do que o seu partido. E ele também precisava de uma pessoa que fosse além do partido. E ele identificou nela essa pessoa. E veja que as opções dentro do partido, né, e mesmo fora dele, não eram tantas assim, se a gente pensar bem. Porque os principais quadros do partido tinham sido atingidos pelo